O que você pensa sobre a separação do Estado e da religião? Uma dessas duas frases você concorda. Os valores e princípios da minha religião devem governar meu país e se tornarem leis. Ou, então, o Estado deve governar a relação entre as pessoas apenas. E cada um deve ter o direito de viver conforme a sua moral e os seus próprios valores, desde que não faça mal aos outros. A primeira ou a segunda é a sua preferida? Se for a primeira e o seu candidato ganhar a eleição, você vai achar ótimo. Mas se o candidato que você detesta e for de uma religião completamente diferente da sua, vir impor por leis os seus valores e seu modo de vida, o modo de vida que a religião dele exige, então você vai sofrer e se revoltar. Nos últimos 2000 anos no Ocidente, sempre que a religião e o Estado se fundiram, a religião perdeu gradativamente a sua autoridade moral. E no fim, perdeu a moral e o poder. Líderes religiosos corrompidos e odiados, o que levou algumas religiões, inclusive, à extinção. Mas durante décadas, caçou, prendeu e matou os crentes de outras religiões. É por isso que decidi fazer essa série Deus está livre, para mostrar que o Estado laico ou o Estado confissional tolerante são tecnologias jurídicas que interessam a todos que são religiosos, convictos ou até ateus, que sejam de direita ou sejam de esquerda, que acreditam em Deus, Olorum, Xangô, Alá, Zeus, Brahma, Buda, Tupã, ou não acreditam em nenhuma ordem superior. Pois o Estado laico ou o Estado confessional religioso tolerante, a autoridade da moral religiosa é preservada e constrói uma sociedade de paz e respeito entre todas as religiões. E quando a política e a religião se misturam, acaba o respeito mútuo e todos passam a viver com medo uns dos outros e todo mundo perde muito. Deus está livre é uma provocação irônica. Eu sei muito bem que a liberdade de Deus é soberana, absoluta, autossuficiente e infinita. O nome da série vem da liberdade de não ser usado por pessoas que querem usufruir de poder político em seu nome. Para isso, vamos à origem dessa história, o julgamento de Jesus e a pregação do apóstolo Paulo no Império Romano. O direito romano disse que quem era humano e quem era animal, criando um sistema hierárquico de privilégios. E é isso que a gente vai tratar nesse episódio. Hoje, mais de 160 constituições afirmam o mesmo princípio. Todos os seres humanos são iguais perante a lei. Essa frase parece óbvia na atualidade, mas ela não é. Esse canal não trata de história, mas da atualidade do direito. Para entender o presente, é necessário, porém, estudar o passado. Precisa saber que por 2000 anos o direito ocidental afirmou ideias diferentes, ideias contrárias, e afirmou, inclusive, que as pessoas não eram iguais, com rigor técnico, com coerência interna, com força de lei, dizendo que as pessoas eram diferentes e hierarquizadas. No Império Romano, o status jurídico de uma pessoa não dependia dela ser simplesmente um ser humano. Dependia dela ser romana, livre, cidadã e do sexo masculino. 3 condições simultâneas. Faltando qualquer uma delas, você não era uma pessoa. Era uma coisa, um objeto de direito, não um sujeito. Isso não era crueldade, era a forma da tecnologia jurídica da época, intencionalmente escolhida. E a pergunta que este episódio instala: quando o direito ocidental decidiu que todo ser humano é igual, de onde veio esse valor que a gente sustenta hoje? Quem o colocou no campo de forças jurídico e qual foi o custo? Roma, século I depois de Cristo. É um império de aproximadamente 70 milhões de pessoas, dezenas de línguas, centenas de tradições jurídicas locais, fragmentadas e contraditórias. O desafio do sistema jurídico romano não é filosófico, é operacional. Como governar tudo isso em uma única ordem jurídica? A resposta são os juristas clássicos. Uma elite técnica que produz o ius gentium, um direito aplicável a todos os povos do império, fundado não na tradição local de algumas comunidades, mas na razão natural. O Piano, Gaio, Júlio Paulo, esses caras são engenheiros do direito.
produzem pareceres, sistematizam institutos, criam categorias usando papel e pena. Pessoa, propriedade, contrato, posse, herança. Categorias que existem até hoje. Mas a arquitetura desse sistema tem uma fundação muito clara. Hierarquia natural. Há os que nasceram para mandar e há os que nasceram para obedecer. O escravo não tem direitos plenos porque a natureza fez assim. A mulher não tem plena capacidade jurídica porque a sua razão é incompleta. É isso que diziam os juristas romanos. O estrangeiro tem direitos limitados porque pertence a uma outra ordem. E é nesse campo de forças que Paulo de Tarso entra, o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus. Não como um jurista, não como um filósofo, mas como um agente de uma comunidade transnacional com uma afirmação axiológica radicalmente incompatível com a arquitetura do direito romano. 2 sistemas, 2 valores, 2 tecnologias jurídicas. O primeiro, o sistema romano. O conceito central é persona. Persona não significa ser humano, significa máscara, papel jurídico que alguém ocupa. Um escravo liberto vira pessoa. Um cidadão condenado perde a persona. O direito romano não pergunta quem você é, pergunta qual é o papel que você ocupa na ordem social. E a tecnologia que isso produz tem um nome: captis deminutio, a perda graduada de capacidade jurídica. São 3 graus de capacidade jurídica: a máxima, a média e a mínima. Perda máxima, o grau máximo é a perda da liberdade, prisão. O grau médio é a perda da cidadania e o grau mínimo é a mudança de família. O status jurídico é fluido de cima para baixo, mas sempre dentro de uma hierarquia que ninguém questiona. Agora, o segundo sistema, o sistema do apóstolo Paulo, de Jesus. O conceito central é Imago Dei, a imagem de Deus. Paulo escreve na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois em Cristo Jesus. Isso não é apenas uma poesia, é uma afirmação de valor, com consequências jurídicas devastadoras para o Império Romano. Se todos são iguais perante Deus, a hierarquia natural que funda o status jurídico romano perde o seu fundamento. As comunidades do cristianismo nascente produzem uma tecnologia própria, normas internas de igualdade, resolução de conflitos sem recurso ao tribunal romano, proteção de viúvas, de órfãos, como uma obrigação comunitária que todos respeitavam, gestão coletiva de bens, uma ordem jurídica paralela dentro do império, fundada em valor compatível com ele. Roma tolera religiões, mas o que Roma não tolera é uma comunidade com lealdade superior à lealdade imperial. O conflito não é teleológico religioso, é jurídico. Essa coexistência de 2 sistemas seguiu produzindo impacto na civil law que valem até hoje. O sistema romano produziu a arquitetura técnica da civil law: pessoa jurídica, patrimônio, contrato, responsabilidade, sucessão. Quando o advogado argumenta sobre capacidade civil hoje, está operando com as categorias de Ulpiano, sistematizadas no século V, e as comunidades cristãs nascentes produziram algo diferente. A ideia é de que existe um valor que precede e limita qualquer ordem jurídica positiva, que nenhum legislador pode legitimamente reduzir um ser humano a coisa, que a dignidade é anterior ao status legal, ao status jurídico. E esses 2 sistemas coexistiram em tensão por 3 séculos, e a tensão foi muito produtiva. Os juristas romanos tardios começaram a absorver lentamente os elementos dessa ética cristã. A escravidão realmente continuou legalizada, mas começou a ser moralmente problemática dentro de um próprio sistema. Peculium expandiu o patrimônio que o senhor permitia ao escravo administrar. A manumissão tornou-se uma prática comum e juridicamente regulada. Há um precedente concreto que marca essa fissura: o reescrito do imperador Antonino Pio do século II d.C. Pela primeira vez, o direito romano limitou o poder do senhor matar um escravo. Isso não é abolição,
mas é um pequeno primeiro avanço, uma fissura. E rachaduras acumuladas ao longo do tempo mudam todas as estruturas. O que nenhum dos dois sistemas conseguiu fazer sozinho: criar um mecanismo universal de proteção da pessoa humana, independente do seu status. Isso só viria muito depois, e com o custo que nenhum dos dois antecipou. Essa tensão entre hierarquia natural e igualdade radical está na origem de todo o pensamento jurídico ocidental. Se você quer entender como ela evoluiu até os sistemas que governam o mundo hoje, os livros da série Filosofia do Direito da Humanidade estão no site quetes.me. O Peano afirmou: todos os homens são, por natureza, iguais. Em seguida, ele sistematizou um direito que escravizava metade da população do Império. Paulo afirmou que não há escravo nem livre em Cristo, e suas comunidades continuaram a ter escravos. Na carta a Filemon, Paulo orienta a devolver o escravo fugido ao Senhor. Os dois maiores afirmadores de igualdade do século I, os dois incapazes de converter esse valor em uma tecnologia jurídica que o realizasse. Por quê? Porque afirmar um valor não é suficiente. Um valor sem uma ação coletiva organizada, sem uma tecnologia interpretativa, replicável e sem um enforcement é apenas texto. Um texto belo, um texto importante, historicamente decisivo, mas é só texto. O que foi necessário para que a igualdade saísse do texto e virasse uma instituição? Quem teve que se organizar? Com que força? Em qual direção? Para que a afirmação do apóstolo Paulo e o princípio de Ulpiano se tornasse um artigo primeiro de uma Constituição, muita coisa aconteceu. Essa resposta começa a aparecer no próximo episódio, quando o imperador Constantino fez uma escolha que ninguém esperava. Hoje, mais de 160 constituições afirmam a igualdade de todos perante a lei, entre mais ou menos 200 países. Essa frase não caiu do céu. Não foi deduzida por filósofos muito inteligentes numa biblioteca. Foi disputada ao longo de 2000 anos por agentes que afirmavam os valores incompatíveis e construíram tecnologias jurídicas para realizá-los. Paulo e o Ulpiano não se conheceram, não dialogaram, estavam no mesmo campo de forças em épocas próximas, sem saber que disputavam o mesmo troféu, o fundamento de todo o direito ocidental. Um perdeu a batalha imediata. O apóstolo Paulo foi decapitado em Roma, mas o outro perdeu uma guerra longa. E a hierarquia natural que o Ulpiano sistematizou não sobreviveu como fundamento legítimo do direito. O que sobreviveu de ambos está na arquitetura jurídica que você usa hoje, todos os dias. Este é o primeiro episódio da série Deus está livre. Civil Law e a separação do direito e da igreja. No próximo episódio, Constantino não se converteu. Como o Estado capturou o cristianismo e o cristianismo capturou o direito. Confira a playlist completa da série aqui no canal. E se você assistiu esse episódio e teve algo que moveu dentro de você e da sua mentalidade alguma coisa, então te inscreve no canal, porque essa série e outras que virão continuarão.